E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os números inteiros. Uma das melhores formas de entender os números em geral é a gente estudar a reta numérica. No centro da reta numérica eu tenho 0. Obviamente esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2, esse vai ser o 3. E para esse outro universo aqui, ou seja, nós temos um número oposto. Menos 1, menos 2 e menos 3. Pensando na reta numérica, nós temos aí o conjunto dos números inteiros. Aqui vai ao infinito e aqui vai do 0 ao infinito com os números positivos. Através dessa reta nós vamos entender melhor como é formado o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é formado pela razão entre dois números inteiros, A dividido por B, sendo que esse B aqui tem que ser diferente de 0. Então você vai escolher qualquer número inteiro que está aqui, vai dividi-lo, sendo que o denominador não pode ser 0. Quando você dividir, você vai obter um número racional. Bem, vamos escolher aqui um número, vamos escolher o número 1 e vou escolher o número 2. Lembrando que isso é uma das formas de escrever uma razão, uma divisão. Isso aqui poderia ser escrito dessa forma também, ou dessa forma aqui também. Tá bom? São diferentes formas de escrever a razão entre dois números, ou a divisão entre dois números. Vamos dividir? Vamos lá, dividir. Quando eu vou dividir 1 por 2, não dá. Eu tenho que ter um número que multiplicado por 2 dê igual a 1 ou menor do que ele. E o único número vai ser o 0. 0 vezes 2 é 0. 1 menos 0 dá 1. Quando eu subtraio, eu vou ter que dividir. Então eu vou colocar um 0 aqui, porque 1 não dá. E coloco a vírgula. 10 dividido por 2 é 5. E 5 vezes 2 é 10. E a conta encerrou. Esse foi o valor que deu. Então, pensando nesse raciocínio aqui, eu peguei dois números inteiros, o número 1 e o número 2. Professor, mas se eu tivesse pegado o número oposto, menos 1, bem, se eu tivesse pego o menos 1 sobre 2, eu teria a resposta igual a menos 0,5. Como eu obtive o resultado 0,5, a gente vai tentar achar onde é que está esse número aqui na reta numérica. Vamos lá. Bem, se é 0,5, obviamente passou do 0, porque tem um 5. Então, eu tenho bem aqui no meio esse número, 0,5. Na reta numérica, eu achei um número do conjunto dos números racionais, né? Ou seja, que se eu for montar um conjunto, eu tenho 0,5 aqui no meu conjunto. Basicamente, para se formar um elemento do conjunto de números racionais, eu tenho que obter a razão entre dois números do conjunto dos números inteiros, ou seja, a divisão de A sobre B, sendo que o denominador tem que ser diferente de 0. E quando eu encontrar esse elemento, ele vai fazer parte do conjunto dos números racionais. E observa que na reta numérica, aonde estão marcados os pontos com a mesma distância, eu tenho um conjunto dos números inteiros. E entre eles, eu vou encontrar os números racionais. O número racional, ele pode ser um número natural. Se o número racional é a divisão entre dois inteiros, eu poderia muito bem pegar um 4 e dividir por 2, que vai dar 2. E 2 é um número natural. Mas ele também pode ser escrito em forma de fração, que é 4 sobre 2. Então o número racional também pode ser um número natural, tá bom? Também pode ser um decimal exato. 0,5 é um número que representa um decimal exato. E ele pode também representar dízima periódica. Vamos ver um exemplo de uma dízima periódica. Vamos pegar a razão entre o número 1
e o número 3. Se eu dividir esse número, na divisão vai dar 0,3333 ao infinito. Ou seja, nós temos aqui um número que sempre está se repetindo. Onde que estaria esse número 0,3333, né? Obviamente ele estaria depois do número 0, aí na reta numérica. Então nós temos o decimal exato, 0,5, e temos aí o número natural. Essa atividade foi retirada do livro A Conquista da Matemática, da editora FTD, dos autores Giovanni Júnior, página 18. Construa um segmento de reta de 8 centímetros e subdivida-o partes iguais e numere-as de -2 a 2. E em seguida localize os seguintes pontos: -3/7, né? 1,6, 7/5, -1 e 0. A reta numérica, por exemplo, com os números inteiros, você já consegue descobrir onde é que está aqui o -1, né? O -1 já estaria aqui, a gente já fez o 0. O que falta a gente achar é o 1,6. Bem, o 1,6 fica fácil da gente achar o 1,5, que está bem aqui no meio. Então, o 1,6 vai estar logo depois do 1,5. Então, a gente aqui já acha o 1,6. Pronto. Uma estratégia para eu achar o 7,5 seria eu dividir esse número e descobrir como que seria esse número em um decimal exato, por exemplo. 7 dividido por 5 vai dar 1, que aqui vai dar 5. Aqui vai dar 2, boto 0, vírgula, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 0. Deu 1,4. Bem, 1,4 fica antes de 1,5, que é bem antes de 1,6. Então eu tenho aqui 1,4 bem nessa região. Só que ele quer o 7,5. Então se você sabe que 7,5 é a mesma coisa que 1,4, você pode responder assim, não tem problema. Pronto. Agora a gente vai tentar achar o ponto -3/7, né? Vamos dividir. Bem, 3/7 vai dar uma dízima periódica. O número aproximado que vai dar, se você fizer aí na calculadora, isso aqui vai dar 0,428571. Como esse número é negativo, ou seja, ele está no universo oposto, então eu poderia se dizer que estaria mais ou menos antes de chegar aqui no -0,5, então ele estaria mais ou menos por aqui, tentando chegar nos -0,5. Então o -3/7 estaria nessa localização aqui. Tá bem, gente? É isso aí, bons estudos. Tente resolver o exercício sem ver as respostas e depois vocês conferem, passando o vídeo adiante, se acertou, ok? Bons estudos!